Muito bom dia, boa tarde. Espero que bom dia e boa tarde que vocês não estejam ouvindo isto à noite, porque à noite é hora de ver jogos da NBA. Voltamos para falar da primeira série que terminou, se encerrou para surpresa de zero pessoas e para chiado de muita gente também, né, com relação aos jogos, mas enfim. Vamos falar aí hoje dos jogos que tivemos ontem na segunda-feira, né, o OKC fechando a série 4-0 para cima do Suns, 131-122. O Pistons, né, sendo colocado contra a parede, pelo Orlando Magic 94-88, que está a um jogo de eliminar a primeira colocação do leste, sendo o oitavo. E também o Nuggets, né, tendo uma sobrevida aí, vencendo 3-2 para o Nuggets, 125-113, numa situação dramática do nosso querido Minnesota Timberwolves. Mas, Agatha Máximo, obviamente que nós vamos começar para que você possa aí, né, destrinchar, inclusive já fica aqui, né, para quem vai ouvir logo na sequência, já corre lá no Instagram, porque a bichinha já fez um vídeo para falar sobre essa série. 131-122, 4-0 para cima do Phoenix. Eu acho que ninguém se surpreende com isso, né, Agatha? No jogo de ontem a gente teve duplo-duplo do Chet Holmgren, 24-12, duplo-duplo do Hartenstein, 18-12. Tivemos aí o Shea com 31 pontos, 22 pontos para o Mitchell, o banco contribuindo significativamente aí, né? Deixa eu ver, 14, 24, 27, 20, mais de 30 pontos aí do banco do OKC. E aconteceu o que todo mundo já imaginava que aconteceria, né, um OKC varrendo aí o Suns com um aproveitamento acima de 50%, tanto do perímetro como nos arremessos de quadra nesse jogo 4 lá em Phoenix ontem. Agatha, assim, de novo, né, a gente sabia que aconteceria, era uma questão de tempo. O Shea, né, mais uma vez confirmando para quem ainda não tem, né, a noção do que é SGA, né, confirmando noite após noite que é o melhor jogador, que vai ser o MVP, né, que vai acontecer esse anúncio aí em breve, e assim esperamos que seja ele, porque de fato ele mais uma temporada de MVP, um jogador que amadureceu muito, né, que tem explosão, mas que tem muita maturidade para conduzir esse Oklahoma City Thunder. E agora espera, né? Senta e espera para ver o que vai acontecer na série do Lakers e do Rockets. O Rockets que também conseguiu vencer o seu joguinho, né, para dar essa sobrevida 3-1 para o Lakers, mas isso a gente vai falar amanhã. Agatha, resume aí que você vai publicar lá no Instagram. Pode hablar à vontade aí. Acho que, enfim, né, não surpreendeu ninguém, não teve nada que fugisse para além das alfinetadas e reclamações, mas dentro do jogo a gente não teve nada do que a gente já não imaginava que aconteceria, né, Agatha? Eu acho que tudo que eu tinha pra falar estruturalmente dessa série a gente falou no último episódio, né? Quem não ouviu, volta lá. Eu disse que estava sendo um baile do começo ao fim. Inclusive, eu acho que esse jogo 4 foi o melhor jogo do Phoenix, né? Foi um jogo em que eles conseguiram chegar muitas vezes no placar, os arremessos estavam melhores. O Devin Booker, inclusive, terminou como cestinha. O único jogo em que ele foi cestinha na série pelo lado do Phoenix, e é de longe o jogo em que o Phoenix pontuou mais, né. Fez 84 no primeiro, 107 no segundo, 109 no terceiro e 122 pontos, nesse último jogo. O menor placar do OKC foi 119. Então assim, é uma diferença absurda, gritante. Desde o início eu falei, não existiu dentro dessa série nenhum momento em que o Suns foi melhor, em que o Suns apresentou algum tipo de dificuldade para o Oklahoma. Alguns pontos interessantes, acho que o Shea conseguiu jogar muito bem, mesmo com as defesas focadas neles. Os jogadores de apoio, após a saída do Jalen Williams, também apareceram muito bem. A gente já tem cada dia mais certeza de que o Caruso não gosta mesmo de jogar temporada regular, né, o negócio dele é playoffs. Então, jogou brilhantemente bem ontem, as outras partidas também. AJ Mitchell até engasguei aqui. Também voltando bem, né, teve algumas lesões, ficou de fora um tempo,
tá conseguindo pontuar, criar o próprio arremesso, isso é importantíssimo, e principalmente o Chet, aparecendo como a segunda opção ofensiva nesse time com a saída do Jalen Williams e conseguindo contribuir bem, acima dos 20 pontos, que é aquilo que a gente pede dele, né. Não precisa colocar os 30, os 40 do Shea, mas esses 20 pontinhos num double-double é muito importante para o Thunder, não agora, mas vai ser nas próximas fases, né. Vai ficar cada vez mais importante que ele tenha esse volume ofensivo. E, de maneira geral, para o lado do Suns, é um time que nem esperava ir para os playoffs, né, estava em 14º no power ranking do Oeste quando a temporada começou. Ficou inclusive nessa sétima posição aí praticamente a temporada inteira, né, acho que foi o time que mais ficou parado em uma posição durante a temporada. Conseguiu se classificar, venceu o Thunder inclusive na temporada regular, e acho que ficam boas lições. É um time que não precisa correr com a sua linha do tempo, que conseguiu de alguma maneira, né, inexplicável, se reestruturar depois da saída do Bradley Beal, depois da saída do Kevin Durant. Eu acho que perdeu muito a noção de centralidade no Devin Booker por conta dessas mudanças. Acho que a chegada do Kevin Durant tirou um pouco disso dele. Aí a chegada do Bradley Beal deu uma mudada nas configurações e o Devin Booker se apequenou um pouco diante dessas mudanças, e eu acho que ele foi uma sombra nesses playoffs do que ele pode voltar a ser. Um excelente fator é o Dillon Brooks, queria no meu time, diga-se de passagem, joga demais e controla o jogo, é muito difícil ver uma partida ruim do Dillon Brooks, dos 2 lados da quadra. Falei até no vídeo que ele foi um termômetro até emocional para esse time, que é curioso, porque diversas vezes ele foi o oposto. 52% ontem nos arremessos, 23 pontos, foi cestinha no jogo 3 com 33 pontos. Gosto também do que vem fazendo o Jalen Green, da forma como ele tem complementado o jogo do Booker, o jogo do Brooks. Existem pontos de avanço, tem Kamama Luak para evoluir, tá jogando muito pouco, voltou recente de lesão, é um rookie, então a gente precisa ver esse tamanho acontecer no Phoenix Suns, porque é algo que falta hoje, o tamanho no garrafão, mas eu acho que eles terminam a temporada muito melhor do que a gente imaginou que terminariam. Devem terminar felizes, rapidamente toda aquela narrativa da arbitragem sumiu, né, quando o Thunder deixou bem claro que não era sobre isso. Acho que Devin Booker também entendeu que a frustração dele tinha mais coisa envolvida e não só uma ou 2 marcações. E aí, enfim, conseguiram fazer um bom jogo para finalizar essa série, que hídrica não foi uma disputa, né, foi mais um jogo treino para começo de playoffs. E tomara aí que a série de Lakers e de Rockets se estenda por uns 7 joguinhos para que a gente descanse ainda mais, para que o J-Dub possa se recuperar da melhor forma possível e o OKC varra mais uma, né. Ah, mas você tá sendo bem otimista, né, a série de Lakers e Rockets ir para 7 jogos, mas, né, estarei torcendo por isso também, inclusive estaria torcendo muito para que fosse 7 e o Houston conseguisse uma virada histórica aí, mas enfim, a gente vai se debruçar mais sobre essa série, em outro momento. Como você disse, nunca foi uma disputa de fato, né, acho que o Suns já entrou sabendo que seria muito difícil, acho que se roubasse um jogo já seria uma surpresa, é uma varrida mais do que normal, não só, pelo OKC ser o atual campeão, mas por tudo que demonstrou ao longo da temporada, continua jogando como o campeão, então nada mais justo e nada mais menos surpreendente, aliás, do que esse 4-0 para cima de um Suns muito fragilizado, né, que até, como você disse, tem peças, né, como o Dillon Brooks que evoluiu bastante, inclusive em alguns pontos, né, do jogo dele, mas não tinha como fazer frente, é outra régua, é outra prateleira de basquete que a gente está falando aí, quando a gente coloca o OKC e Suns na mesma frase. Agatha, o que tem surpreendido é no lado leste, né, ao contrário do OKC que ficou com o primeiro lugar do oeste e mostrou o porquê, o Detroit Pistons não está mostrando absolutamente nada nesses playoffs, né. 3-1 para Orlando, terceiro jogo a terceira vitória ontem, 94-88, em Orlando. Agora a série volta, né, para Detroit, para o jogo que pode ser o jogo derradeiro.
Agora, algumas coisas chamam a atenção, né, Agatha, nessa série. Obviamente que é, assim, vai ser uma zebra, talvez, não sei se essa é a palavra histórica, mas a gente está falando do oitavo colocado derrubando o primeiro colocado, se isso acontecer. Eh Ontem nós tivemos um Desmond Bain que fez absolutamente tudo, até estava comentando ontem no Twitter, teve alguém que falou que não gosta muito dele, que acha ele sujo, mas assim, 22 pontos para ele, 5 rebotes, ele estava em todos os lugares da quadra, foram 5 bolas de 3, ele realmente, eh fez com que esse Orlando estivesse a todo momento colocando o Pistons contra a parede, defensivamente e ofensivamente. A defesa do Orlando Magic ontem, só ontem, ela forçou 20 turnovers do Pistons. Isso só ontem, né? Apenas ontem. Aí ontem nós tivemos 8 do Cade Cunningham, mas quando a gente amplia para a série, Agatha, são 24 turnovers do Cade Cunningham. Né, se a gente juntar jogo 2, jogo 3 e jogo 4, em 3 jogos, esse é o maior número de turnovers, né, de um jogador, em uma série de playoffs em 3 jogos desde a década de 70, né. Foram 8 turnovers, 9 turnovers, 7 turnovers para o cara que é o cara desse Detroit Pistons, né. Não estou dizendo que, nossa, o Cade Cunningham não presta, não é isso, mas nestes playoffs ele está deixando e muito a desejar, assim como o Jalen Duren, que tem sido muito comentado, que sumiu, né, mas não é só ele. A defesa do Orlando Magic vem provocando e ocasionando esses sumiços de jogadores que eram muito importantes aí, né, nessa campanha do Detroit Pistons na temporada regular. E aí, quando a gente fala da defesa, a gente fala de um Anthony Black, que está muito bem, do próprio Desmond Bane, que está muito bem, de um Franz Wagner, que está muito bem. Então, assim, a gente tem um placar inesperado pelo que aconteceu na temporada regular, até porque o Pistons, né, assumiu a liderança e lá ficou durante toda a temporada regular, enquanto Orlando foi muito, teve muitos altos e baixos, tanto é que conquistou essa vaga no play-in, né, jogando 2 vezes no play-in. Então esperava-se um outro cenário. Mas, Agatha, no ano passado, quando a gente teve Celtics e Orlando, Orlando já foi duríssimo para o Celtics. E agora novamente, parece que, assim como o Caruso, é um time que gosta de jogar ali nos playoffs, né. Como é que você tem enxergado e a que você atribui esse cenário completamente reverso aí do Detroit Pistons? E um adendo, tá? JB Bickerstaff nunca na vida que é melhor do que Joey Mazzulla. Pode falar. No episódio passado, em que a gente tocou nessa série, eu mencionei inclusive que esse Magic é uma seed falsa, né. Muita gente colocou esse Magic acima na tabela, o Power Ranking inclusive, né, havia colocado esse Magic acima, e o Pistons é um time jovem, é um time sem experiência, é um time que, ainda não tem a casca de playoffs, e isso é centralizado sim na figura do Cade Cunningham, né. Eh o Detroit tem sido forçado a jogar de uma forma menos funcional, e isso tem atrapalhado demais a forma como eles, se apresentam dentro da partida, né. No jogo 3, o Orlando foi 113-105, né, e acho que o placar até escondeu um pouquinho o quanto o Pistons foi mal. Durante boa parte da noite, o Orlando ficou no controle. Ele abriu 96-79 no último quarto, no comecinho do último quarto, teve uma vantagem de 17 pontos. O Desmond Bane converteu 7 bolas de 3. O Wendell Carter Jr., que é o atual namorado da Angel Reese, fez 14 pontos e 17 rebotes sobre o Jalen Duren, que é o ex-namorado da Angel Reese. E é importante dizer isso, porque ela tem postado muitos dos lances, né, Adoro de um fofoca, contra o adoro outro. fofocas. O Paulo Banqueiro ficou a uma assistência de um triple-double, 25 pontos, 12 rebotes e 9 assistências. Mas aí o Detroit vai e faz uma corrida de 26-8. O Cade e o Tobias Harris comandam, e aí o time consegue a primeira liderança do segundo período com 3 minutinhos aí faltando. E aí até esse deveria ter sido um momento até de virada emocional da série, mas não foi. O Orlando fechou o jogo com 9-0 no final, e o time não consegue encostar, né. O time do Pistons até faz algumas runs, mas tem muita dificuldade para fechar partidas. O Cade tá muito sobrecarregado, como você mencionou, desde lá de 1970, não é porque
foi o último jogador que errou, foi quando os turnovers começaram a ser contabilizados. Então, assim, historicamente é a pior sequência de turnovers da história da NBA, desde que esses números começaram a ser, contabilizados. E o Magic tem feito essa estratégia de fechar muito a descida do cage à cesta, congestionar o garrafão e obrigar esse time do Detroit a fazer bolas de 3 pontos, que é o grande fraco da equipe. A equipe que mandou alguns jogadores embora que tinham essa característica e não repôs na deadline. O Tobias Harris foi até uma solução um pouco parcial. No jogo 3 ele fez 23 pontos, né, 10 pontos até desse comeback no último período, só que não foi sustentável. No segundo jogo, ninguém mais conseguiu fazer, 12 pontos, além do KD dele. Ainda assim, é um time que não tem consistência a partir dessa terceira opção. O Jalen Duren provavelmente é o maior problema para esse Pistons, apesar dos grandes turnovers do KD, né. Durante a temporada regular, a gente falou demais do avanço dele. No nosso vídeo sobre MIP, ele é colocado como um dos principais concorrentes. Ele é uma peça de pressão vertical, defensivamente e ofensivamente, absolutamente vital para essa temporada do Pistons. Ele é um dos motivos pelo qual o Pistons é o líder dessa temporada pelo leste. Mas na série, do jogo 1 ao 3, ele está com média de 9 pontos e 8 rebotes. Ele tem pouca participação. Ele está sendo frequentemente reduzido a pegar rebotes ou até sobras, né? E isso importa muito porque sem essa ameaça constante dele como roller no pick and roll junto com o Cade, ou até como finalizador primário mesmo, o Orlando pode pressionar ainda mais o Cade no perímetro. O Wendell Carter Jr. tem humilhado ele, e não só porque agora ele tá com injuries, mas também porque ele tá pegando muito mais rebote e fazendo muito Tem uma mais coisa pontos, tendo pessoal ali, tem uma coisa pessoal. tendo muito mais controle de espaço, né. E o jogo 4 o Orlando vence, errando tudo no ataque, basicamente. Foi 94 a 88. Essa talvez tenha sido até a derrota mais preocupante para Detroit, porque o Orlando vence, Drica, com 32% de field goal. O Paulo Não, arremessou o 4 para aproveitamento 18. o aproveitamento, assim, ó, de todo mundo ontem foi uma coisa lastimável, por isso que eu Pois ontem eu é, estava até falando assim, o se o baseia pela defesa, a defesa que prevaleceu claramente, né, porque o aproveitamento foi ridículo dos 2 times. O Suggs teve 1 de 13. Só que o Detroit consegue ser ainda pior, né, 37 de quadra, melhor, mas 20% nas bolas de 3, 20 turnovers e os últimos 6 minutos sem cesta de quadra. Esse jogo ele deixou umas coisas claras, né, o Orlando não precisa jogar bem ofensivamente para vencer essa série, a defesa já tá conseguindo controlar o suficiente para ganhar jogos horríveis, né. O Jamal Cain fez aquela enterrada absurda, ele fez aquele pôster em cima do Jalen Duren, mas ele também fez um putback para empatar, trouxe uma energia física absurda e uma defesa interessantíssima. Ele até virou, acho que um pouco do retrato do porquê o Orlando tá vencendo, né, esse esforço, essa contestação, essa vontade mesmo de brigar pela segunda bola. Você tem o Paulo Banchero que continua inconsistente, ele ainda não teve uma atuação perfeita como scorer puro, não meteu seus 40 pontinhos, mas ele continua criando bons mismatches, ele atrai uma ajuda e aí ele consegue facilitar para o Bane, para o Franz Wagner, para o Carter, ele consegue gerar faltas e ir aos lances livres. Nesse jogo 4 em que ele faz 4 de 18, ele termina com 18 pontos, porque ele segue atacando a cesta e arremessou 13 lances livres e acertou 13. Então, mesmo quando o arremesso dele falha, ele ainda está conseguindo influenciar o sistema. O Cade, quando perde eficiência, ele sofre bem mais, porque o Detroit depende dele na pontuação hoje muito mais do que o Orlando depende do banqueiro. O Franz Wagner e o Desmond Bane, pra gente já ir no catch-up aqui, eh, ajudam o Orlando a ter mais formas de sobreviver. O Bane fez 25 pontos no jogo 3 com 7 bolas de 3. No jogo 4, 22 pontos, mais a bola decisiva. O Franz Wagner tem feito boas partidas, especialmente quando o jogo é resumido a meia quadra. Ele é muito estável, tem uma defesa interessante. E essa versatilidade, essa diversidade de opções tem sido decisiva na série.
se a gente for elencar 3 coisas, né, eu acho que principalmente porque o Magic tá vencendo de 3-1. Primeiro, o controle sobre o Cade Cunningham, tá fazendo ele jogar desgastado. Segundo, o garrafão muito físico com o Wendell Carter Jr., o Goga Bitadze e uma ajuda coletiva para reduzir o Jalen Duren. E o terceiro é o jogo feio, né, o Orlando tá vencendo jogos feios, e Jogo vencer feio. jogos ruins é muito importante numa série de playoffs. Que você acha que o Pistons precisa fazer pra sobreviver, Drica? Primeiro um adendo aqui, né, do Desmond Bane, ontem ele estava sendo assistido por Ja Morant e JJJ, né. E aí, essa bola do jogo que você falou, né, uma das bolas de 3 aí do Desmond Bane e a câmera imediatamente vai no Ja Morant e o que que ele tá fazendo, Agatha? Comemorando com o sinal de arminha. Esse homem não tem mais jeito, não adianta. Cara, assim, ó, o Pistons precisa cuidar melhor dessa bola, né. Eu acho que a gente trouxe aqui vários números de turnovers, tanto coletivos como do Cade Cunningham. De alguma maneira, o JB Bickerstaff tem que fazer com que esse time consiga proteger melhor a bola e proteger melhor o Cade Cunningham. Porque a partir do momento que ele perde a bola o que você acabou de falar, são jogos feios, mas o Orlando tem muitas opções. A partir do momento que consegue minimizar o impacto do Cade e ainda recuperar essa bola, tem tempo para trabalhar, né. Tem um Desmond Bane que está quente, tem o próprio Paulo Banchero, tem o Franz enfim, tem várias questões aí, várias armas que conseguem capitalizar a partir dos erros que provoca nesse Pistons. Então, o JB Bickerstaff não estava concorrendo aí, não era favorito a técnico do ano, ele precisa encontrar uma solução para que essa defesa física do Orlando, essa pressão que faz em cima das principais peças do Pistons e esse engarrafamento, né, do garrafão, que em vários momentos fica muito visível, tem 3, 4 jogadores dentro do garrafão forçando esse passe para fora e forçando com que o Pistons utilize uma das suas, características mais frágeis, precisa fazer com que essa bola rode melhor, né, que encontre espaço dentro dessa defesa, mas ao mesmo tempo que cuida da bola, porque não adianta ficar rodando, tentar encontrar espaços e acabar, oportunizando para o Orlando essa transição e essa paciência que o Orlando está tendo, já que tem essa coletividade muito maior do que o Detroit. Acho que vai acontecer? Não sei. A gente tem 4 jogos em que a amostragem do Pistons ela é muito pobre, né. A gente sempre falou aqui que os ajustes nos playoffs eles são feitos de um jogo para outro, mas muitas coisas acontecem dentro do próprio jogo. E a gente viu muita gente aí virar jogos, o próprio Minnesota que a gente vai falar depois, né, agora já na sequência, conseguiu, cara, sobreviver a uma tragédia que se abateu sobre eles no jogo 4 e a gente não consegue ver isso, no Pistons, a gente não consegue ver isso. Então, assim, não acho que o cenário vai mudar aqui, tá. Acho que o Orlando, vai fazer frente numa próxima série? Acho que não, acho que é um time, frágil até no sentido de competir mesmo nesses playoffs, mas o Pistons consegue ser ainda mais frágil a partir do momento que se identifica as potências, que não são muitas, e se consegue neutralizar. Então não acho que essa série vai mudar de rumo. Pode o Detroit ganhar esse jogo em Detroit aí, né, fazer um 3-2, forçar o jogo 6. Acredito até que sim, mas não acho que vá conseguir reverter essa situação não, Agatha. É, o mais preocupante pra mim, a gente sempre fala, perder nos playoffs jogando mal, tudo bem, né. Você fala: "Pô, aqui teve ponto em que a gente pode melhorar e que pode resolver". Só que assim, o Magic ganhou já no ataque com ataque bom, com ataque ruim, no clutch, no caos, com tranquilidade, sem De todas as tranquilidade. maneiras possíveis. Exato, e a gente tá falando que de um seed 8 que aprendeu a ganhar de múltiplas formas contra um seed 1. Isso já deixou de parecer uma zebra e já parece que é um grande problema de matchup e até assim, é um problema de maturidade mesmo desse Pistons que vai ter que rever algumas coisas. E até me lembra de certa maneira aquele Grizzlies que também foi seed 1 ou seed 2 e cai para o Warriors que depois vem a ser campeão, né. É um time muito jovem, muito talentoso, mas ainda precisa entender algumas coisas, especialmente no clutch. Mas eu acho que dá Vai pra ver que o gente estender Desmond um pouquinho Bane mais essa série, viu. Desmond Bane aprendeu lá e veio colocar aqui no Orlando, né. Vamos ver no que dá. Agora tem essa série de Wolves e Nuggets, né, Drica, que a gente vai Uma falar, tragédia. nesse momento que infelizmente virou uma tragédia, né. Virou uma tragédia, mas
Temos uma série, tá, temos uma série. Ontem nós tivemos, o jogo 5, 3-2 agora para o Timberwolves, 125-113. Mas antes de a gente falar desse último jogo, a gente tem que falar do jogo anterior, né, Agatha, que foi o jogo em que se abateu a tragédia sobre Minnesota, mas que o Timberwolves venceu para abrir o seu 3-1, né. O Donte DiVincenzo acaba rompendo o tendão de Aquiles. A hora que eu vi aquilo me deu até. Sim, não tem como a gente não ficar mal, né, tendo acontecido tudo que aconteceu na última temporada. De novo um camisa zero rompendo o tendão de Aquiles, né, o quarto no último ano, se a gente for Seguido, ver. né, o quarto Puta, seguido. puta que pariu, né. Pra quem não lembra, Damian Lillard, Jason Tatum, Tyrese Haliburton e agora o Donte DiVincenzo, estava um minuto e meio de jogo, ele sai, né, depois se confirma a lesão. E aí não bastasse isso, na saída para o intervalo, a gente tem a hiperextensão de joelho do Anthony Edwards, né, outra cena horrorosa de se ver, porque dá pra ver certinho, né, ele hiperestendendo a hora que ele cai ali no quando ele tá brigando pelo rebote, mas mesmo assim, neste jogo, com todas essas adversidades, o Minnesota vence por 112-96, em uma noite absolutamente espetacular do Dosunmu, com 43 pontos. O homem estava, sei lá, encarnou ali uma mistura de Michael Jordan com Stephen Curry, porque ele teve 76% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 100% de aproveitamento no perímetro, acertou absolutamente tudo, 5 bolas de 3 para ele, então o Denver não conseguiu se aproveitar, né, do momento de fragilidade de Minnesota, ficou longe disso. Nesse jogo aí, a gente teve o Nikola Jokic, enfim, né, quase com triplo-duplo, faltou uma assistência para ele, com 24 pontos e 30 do Jamal Murray, mas ninguém dos titulares chegou aos 10 pontos, apenas o Tim Hardaway Jr. que ficou com 10 no banco, o resto tudo para baixo de 10. E aí ontem, como a gente já imaginava, né, porque, enfim, era o jogo da sobrevivência de Denver, a série em Denver, né, o jogo acontecendo em Denver, 125-113, e aí a gente teve de fato, né, uma amostra que provavelmente aquilo que a gente imaginou que seria uma série de 7 jogos, a tendência é que isso aconteça, né, Agatha, porque assim, a partir do momento que o Denver sobrevive, né, consegue fazer esse 125-113 para evitar a eliminação, a gente tem aí um cenário muito difícil para o Wolves, né. Embora a gente tenha, um time que conseguiu se superar naquele jogo, é um time que está sem Donte DiVincenzo e que está sem Anthony Edwards, porque ele não volta, né, para essa série. E a gente vai ter aí o jogo 6 neste cenário. Agatha, a gente tem, um Nikola Jokic, né, liderando rebotes nos playoffs, são 58 até agora, além de ser o que a gente já sabe que ele é. Ontem a gente teve aí, 27, 12, 16, tá. Ontem foram 16 assistências, 12 rebotes, 27. Ontem um cenário muito diferente daquele jogo anterior, porque dentro dos titulares, apenas, um jogador, o Chris Brown, não chegou aos 10 pontos, né, tivemos os 27 do Jokic, 24 do Jamal Murray, eh, 18 do Johnson, 20 do Jones e o banco não contribuindo tanto assim, mas não foi necessário, porque o próprio Minnesota teve um aproveitamento, muito inferior, sem peças fundamentais que são o Donte DiVincenzo e o Anthony Edwards, né. Ontem a gente teve o Julius Randle com 27 pontos, foi o único jogador para mais de 20 pontos, o resto não conseguiu, segurar, né, esse Denver que precisava vencer para sobreviver. Agatha, assim, não vou nem te perguntar qual é o impacto de perder Donte DiVincenzo e Anthony Edwards nessa série, porque você é chover no molhado, mas lidando com essa realidade, você não tem um Donte DiVincenzo, você não tem um Anthony Edwards, o que ou como o Minnesota pode, explorar as outras peças, como o Dosunmu, né, que fez o que fez naquele jogo, para tentar levar essa série, seja no jogo 6, seja no jogo 7, já que do outro lado a gente tem um bem mordido, né, porque detalhe, a gente tem uma rivalidade que foi criada nos últimos anos, né, nesse embate aí entre Minnesota e Nuggets. Claro que o Minnesota está muito mais mordido, porque vem sendo, ó, a Messi querendo participar, vem sendo derrotado, mas o Nuggets não sequer imaginava estar numa situação de 3-1 de costas contra a parede, nessa altura do campeonato. Então o que Minnesota pode fazer para driblar essas ausências
e tentar levar essa série, seja no jogo 6, seja no jogo 7. Drica, acho que tem isso, né, quando estava 1-1 no começo da série, muitos ajustes interessantes, e aí no jogo 3 e no jogo 4, o Minnesota desmontou muito das estruturas ofensivas que sempre sustentam o Denver. No jogo 5 o Nuggets até reage, mas é muito em prol, obviamente, dos desfalques, né. Eh, é uma série de sobrevivência, a gente já mencionou que poderia até ser o final da própria conferência, mas vamos falar de jogo 4 primeiro, porque era um time que precisava o Denver, no caso, precisava responder ao desastre que foi o jogo 3. E aí acontece de novo, né, são 96 pontos pelo segundo jogo seguido, então sem conseguir chegar na casa dos 100, 21% de 3 pontos, apenas 24% de field goal no segundo tempo, e a gente começou a parar de falar que era uma noite ruim isolada, né. Quando esse colapso acontece 2 vezes seguidas, a gente começa a entender um padrão, e aí o Ayo vem e ajuda demais a manter esse eixo emocional da série, porque foi horrível, as lesões foram péssimas, e aí 2 lesões no mesmo jogo são devastadoras. Em diversos momentos a gente já viu o time sucumbir a partir dessas lesões, mas aí o Ayo chega e produz 43 pontos, 5 de 5 de 3. O Minnesota perde essa criação primária, mas mesmo assim encontra essa explosão ofensiva e expõe um outro problema para Denver, né, que sem Aaron Gordon, a defesa ela não tá mais quebrando apenas contra estrelas. Outros jogadores conseguem surgir e fazer esse papel. E a defesa começa a ceder a sua estrutura mesmo, e permitir que jogadores, que role players façam noites como essas. E o Jokic continua produzindo números, ele sempre vai fazer, stat sheets grandes, é aquilo que a gente fala, fez 24 pontos, 15 rebotes e 9 assistências. Só que aí você olha que é 0 de 6 no último quarto, foi 8 de 22 no total. O impacto real dessa estatística fica muito menor, né. Especialmente porque do outro lado você tem o Rudy Gobert. Ele tem parado o Jokic brilhantemente no geral da série, mas mais do que isso, ele consegue deslocar o Jokic para zonas em que ele é menos efetivo. Tá obrigando ele a chutar mais bolas de 3, que tem sido um problema, tá tirando ele de perto da cesta para fazer aqueles ganchos, e isso ajuda muito, porque o Wolves tem trabalhado uma pressão mais física antes da bola chegar no Jokic, e tem fechado muitas linhas para dentro da cesta, né, então tá de fato obrigando esse time a arremessar mais de longe. Então o Jokic continua a produzir, mas ele deixa de ser efetivo, e isso é importante, porque, eh, você não vai conseguir parar o Jokic, né, você não vai conseguir fazer com que ele tenha um jogo de 10 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, isso não vai acontecer. O que você pode fazer é com que essa produção se esvazie, especialmente quando o Jamal Murray também não tá jogando bem. Ele teve boas pontuações em alguns jogos, mas quando o Jamal Murray não consegue operar dessas saídas de bola do Jokic, fazendo esses arremessos um pouco mais difíceis, o pull-up, esse mid-range, aí o Denver colapsa absolutamente. O Minnesota tem encontrado essa profundidade, jogando com outros players, aí você tem o Julius Randle, que é muito físico, o McDaniels, que até brigou, né, com o Jokic no final desse jogo, e o time que vence mesmo depois de um jogo devastador do ponto de vista, estrutural do time. Você perde com certeza, Donte DiVincenzo, e você vai dormir preocupado se ocorreu algum tipo de ruptura de ligamento, né, menisco do Anthony Edwards. Ainda bem que não, mas ainda assim o cara não deve estar nem pisando ainda no chão, deve estar com uma dor insuportável, são semanas aí pelo que a gente viu, e o jogo 5 era a obrigação, né, do Denver, 125-113, eh ainda assim, muito dependente do Jokic, aí ele faz um 27, 12, 16, 9 de 15 de field goal, muito mais efetivo do que a outra pontuação. Talvez esse seja até o jogo mais importante da série, né, porque ele faz menos drible, ele tem mais leituras rápidas, ele antecipa passes, e aí ele fica menos com a bola, sabe. Não no sentido de monopolizar, mas menos tempo batendo e pensando o que fazer. E aí, ao acelerar esse jogo, você tem Spencer Jones fazendo 20 pontos, 7 de 9, 4 de 5 na bola de 3.
Você tem o Ken Johnson que chegou para isso, 18 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, 3 roubos de bola, sendo colocados nos jogos importantes. Nos jogos ruins, a gente sempre vê o Denver virando Jokic e Jamal Murray contra a rapa, basicamente. Nos jogos bons, a gente vê o time sendo utilizado. Tyus Jones, por exemplo, entrou um pouco mais de tempo, sendo um bom handling secundário, tirando a sobrecarga do Jamal Murray, ajudando com que o Jamal Murray pudesse atacar vantagens, né, sem precisar criar tudo do zero. E isso ajuda muito na eficiência do Denver, que tinha sido o grande problema até aqui. Mesmo abrindo 27 pontos, o Denver permitiu uma reação, né. Deixou o Minnesota diminuir a vantagem, deixou o Minnesota chegar, teve alguns turnovers em sequência, uma queda de intensidade, e aí, obviamente, que apesar disso, o peso do desfalque apareceu. Sem o Anthony Edwards, sem o Donte DiVincenzo, eu acho que a primeira coisa óbvia é o espaçamento. Você perde demais na ameaça dessa bola de 3, né, a gente tá falando de 2 caras que são elite nisso. E 2 caras que também atacam a cesta, então se eles não arremessam, eles podem bater para dentro. E aí você tem, além disso, 25 turnovers e 35 pontos cedidos a partir desses turnovers. O Julius Randle fez 27 pontos, tentou sustentar, o Naz Reid caiu machucado também, eu não tive tempo de olhar muito bem como ele tá agora, mas o volume de erros matou essa margem, né, pra chegar perto que o Minnesota tinha. Eh, Taticamente, eu acho que o Minnesota tem liderado, porque a defesa física tem deslocado o Jokic, principalmente, para onde quer, a partir do Gobert, porque tem encontrado múltiplas fontes secundárias para ajudar e porque pressiona o Denver a fazer o mesmo, pressiona o Denver a procurar outras opções. Então, o Denver vai sobreviver se conseguir primeiro, obviamente, explorar esses desfalques que surgiram, mas também se o Jokic continuar sendo esse facilitador antes de ser o grande scorer do time, se o Murray conseguir ser essa primeira opção a partir da facilitação, hã, se os role players conseguirem jogar como têm jogado os role players do Minnesota e principalmente se parar de desperdiçar grandes vantagens. A gente já viu nessa série acontecer viradas, estando vencendo por 20 pontos e tudo mais, mas, o Minnesota não se coloca, né, mas se encontra em uma situação muito complicada, assim, 2 dos seus titulares jogando agora, num ritmo praticamente de improviso, né. Então é muito difícil, eu acho que ainda existe um mundo, porque, enfim, só precisa ganhar um dos próximos 2 jogos e o Denver precisa ter, uma vida boa. O próximo jogo é em Minnesota, então essa é a melhor oportunidade que o Minnesota tem. A gente tem visto o Denver crescer ao longo dos playoffs, né. Então, assim, o melhor momento talvez para enfrentar esse time seja na primeira fase, porque chega nas finais sempre muito melhor do que começa na primeira fase. Então, o momento de ouro do Minnesota é de passar de fase rápido, esperar o outro lado, tudo bem que é o Spurs, né, mas esperar o outro lado, deixar o Anthony Edwards descansar, é agora no próximo jogo. É, até porque precisa fechar no próximo jogo para ter esse tempo de descanso, porque a outra série também, aliás, a outra série pode acabar hoje, né, vamos ver o que vai acontecer. Agatha, pra gente finalizar, porque eu tenho compromisso também com minha gata, diga-se de passagem, Minnesota despedaçado, né, eu acho que, o time vinha fazendo jogos absurdos até o momento ali das 2 lesões, consegue vencer aquele jogo, mas é muita coisa para superar, né, não é um role player que se machucou, não é um jogador de rotação, a gente tá falando do Donte DiVincenzo, que é muito importante para esse time, e somente de Anthony Edwards, que para além do que entrega, traz uma energia completamente diferente para esse time. Então, de fato, tem 2 jogos, precisa vencer um, é uma situação, entre aspas, confortável, porque tem 2 chances, mas é extremamente trágico o que acontece com o Minnesota Timberwolves em um momento que vinha tão bem, né, que poderia inclusive até ter fechado a série já, se não fossem, as lesões, não sabemos o que teria acontecido, né, nesse jogo de ontem, caso o Anthony Edwards não tivesse se machucado. Mas, Agatha, para a gente finalizar então, só passar o que acontece hoje, né, hoje às 8 horas a gente tem Sixers e Celtics. Celtics depois de um jogo em que
massacrou o Sixers, né, no último jogo para abrir o 3-1 com o Peyton Pritchard perfeito da linha do perímetro e outros jogadores mais, mas amanhã a gente fala mais sobre essa série, sobre esses jogos, então 20h. Às 9 horas nós temos a série que mais tem chance aí, né, de ir a 7 jogos no leste, Hawks e Knicks, 2-2, jogo em Nova York. E às 10h30 aí a gente tem a série que pode encerrar hoje, eh Portland Trail Blazers contra San Antonio Spurs, Spurs jogando em casa, podendo fechar aí essa série em 4-1. Portland que amanhã a gente vai falar mais sobre isso, perdeu, né, uma chance de ouro aí de ter vencido, o seu segundo jogo quando o Wembanyama não estava, né, e inclusive tomou uma virada para não vencer aquele jogo, mas a gente se debruça mais sobre essa série amanhã. Algum recado paroquial para além de reforçar que as pessoas, eh acessem o nosso Instagram para ver o vídeo da Agatha falando sobre o OKC Suns. É, eu ia fazer um vídeo por jogo, mas aí eu acho que eu vou fazer um vídeo assim que a série acabar, acho melhor e enfim, até porque eu não consigo fazer muitos. Não dá tempo, Mas né, minha gente? acompanha a gente no Instagram, sigam lá, comentem, aquelas coisas de sempre, né. É bom ter vocês por lá, às vezes eu sinto que a nossa audiência ela é um pouco fragmentada, né, tem a galera do Twitter, tem a galera do Instagram e tem a galera do podcast, então vamos juntar as tribos, que tal? É, exatamente. Quem não nos segue, quem nos ouve e não nos segue no Instagram, é só ir lá em NBA das Mina, tem agora a gente tá aparecendo mais, né, Agatha? A gente tem gravado algumas coisas e a tendência é que a gente faça mais também, então nos sigam para nos acompanhar em todas as redes e amanhã a gente volta, se Deus quiser, meu Deus, por favor, que um anjo passe e diga amém, para falar do fim da série entre Celtics e Sixers e sobre esses 3 jogos que acontecem logo mais. É isso então, até amanhã, um beijo.